Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC dos anos iniciais. Esperamos que estejam todos bem e ainda se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, solicitamos a gentileza de manterem os microfones e câmeras desabilitados. A interação, ela pode ser feita via chat. Na impossibilidade de utilizar o chat, gostaríamos também que vocês participassem conosco, solicitando a palavra. Para isso, basta apenas vocês clicarem sobre o ícone levantar a mão, né? O ícone da mãozinha levantada, de pedir a palavra, e aguardar, então, instruções para abrir o áudio. Ao final da reunião, solicitaremos uma breve avaliação. Pedimos que vocês respondam, pois a opinião de vocês contribuirá significativamente para o redirecionamento das nossas práticas. Informo que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais que serão utilizados nessa formação, serão encaminhados posteriormente para as unidades escolares. Entretanto, vocês já podem ter acesso aos materiais da formação de hoje, acessando o link que está projetado na tela e também disponibilizado no chat. Dito isso, portanto, e para dar início à formação de hoje, eu passo a palavra, então, para a Vanessa. Olá, Vanessa, bom dia. Olá, bom dia, Fábio. Bom dia a todos os participantes. Desde já agradeço a presença aqui de vocês na sala virtual. Agradeço também a parceria do Fábio, da diretora do Núcleo, a Irma, da supervisora dos anos iniciais, a Lília, do dirigente nosso de ensino, sempre nos apoiando nas formações e de toda a equipe do Núcleo Pedagógico, né? Nesse trabalho de formação continuada. Hoje nós trataremos mais uma vez um ATPC não presencial do EMAI, hoje com o tema o uso dos resultados das avaliações para reorientação da prática pedagógica no processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, considerando o contexto em que estamos, num período, né, de conselho de classe, de análise de resultados de avaliações, e é muito importante esse momento para reflexão e tomada de decisões junto à progressão da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, os objetivos hoje é garantir a TPC como espaço de estudo, orientação e formação docente, apresentar os marcos de desenvolvimento da aprendizagem de matemática para os anos iniciais, evidenciando a complexidade das habilidades e a elaboração dos objetos de conhecimento em cada ano certo. Então, nós vamos ver um pouquinho, estudar sobre esses marcos de desenvolvimento, né? Um estudo que vem com o curso do CAED, da plataforma CAED, o curso ofertado pela Secretaria da Educação, tá? Então, é um curso muito bom que nos deu a oportunidade de trazer esse conhecimento para vocês. Apoiar a tomada de decisões pedagógicas a partir das avaliações e da análise conjunta do progresso dos estudantes em seu desenvolvimento integral. Aprimorar as intervenções pedagógicas para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem, com o uso dos materiais Aprender Sempre, Currículo em Ação EMAI e atividades complementares. Nós traremos hoje também uma prática exitosa da professora Rebeca, que nos atendeu prontamente, assim como demais escolas, e nesse momento nós trataremos da prática que ela nos trouxe, com o tema resolução de problemas, no contexto, né, remoto, e é muito importante para a gente compartilhar, né, essa experiência exitosa, para ver que é possível, está acontecendo, né, a melhoria da aprendizagem em qualquer tempo e qualquer espaço. Então, nós prosseguiremos agora com uma sensibilização, né? Eu trago para vocês essa sensibilização. Vamos pensar sobre a situação descrita abaixo. Vamos lá? É uma tirinha, né? E aqui está onde eu consultei a fonte, vocês podem entrar também, tá certo? Então, esse diálogo, né, entre o filho e o pai.
Como foi a prova de recuperação, filho? Foi fácil demais. Ufa, que bom. Se tivesse estudado, eu me daria bem. Olha só. Vamos refletir um pouquinho sobre uma tirinha do autor Armandinho, né? Contextualizada a nossa situação de hoje, ao nosso tema trabalhado. E eu conto com a participação de vocês, com o pedido de palavra e no chat. Então, nós teremos aí uma reflexão. Eu aguardo um minutinho para as colaborações. O que vocês pensam sobre essa situação? Vou ler novamente, que eu vou trazer algumas questões para serem refletidas. Como foi a prova de recuperação, filho? Foi fácil demais. Ufa, que bom! Se tivesse estudado, eu me daria bem. Então vamos lá, para as questões norteadoras. Em relação à tirinha, como professora, como professor, qual é o seu entendimento sobre a recuperação? Qual é a atitude manifestada por essa criança? E em você, como educador, como mediador, como transformador, qual o sentimento despertado diante da situação apresentada? Então, vamos lá, conto com a participação de vocês. Vou aguardar 2 minutinhos, certo? E vocês fiquem à vontade para nós nos interagirmos. É muito importante a opinião de vocês. Vamos lá, pessoal? Alguém quer participar? Vamos conversando, que daí da primeira a gente já vai para a segunda questão, para a terceira, tá? Uma vai desencadeando a outra, né? Vocês podem participar no chat também, mas é importante a participação aqui no pedido da palavra. Nós temos aí os municípios parceiros, representantes, as nossas professoras coordenadoras também. Vou abrir o chat para acompanhar. O que vocês entendem sobre a recuperação? O que é esse momento de recuperação para vocês? Ou de que forma vocês realizam essa recuperação? Entende o que é uma recuperação da aprendizagem? Vamos lá, pessoal? Alguma professora se habilita? Eu vi que a Sandra está aí na sala, professora do 5º ano, coordenadoras também. Eu vou lendo aqui no chat. A Meire está na sala. A Marta, vocês gostariam de participar? Eliana? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de participar. Tudo bem, Eliana? Meire! Oh, desculpa, Meire. Eu olhei, Eliana, e é a Meire que está falando. Fique à vontade. Bom dia. Eu tive problema com a conexão, meu celular está muito carregado devido à participação dos grupos, então demorei um pouquinho para ingressar na reunião. Mas eu consegui pegar aí a ideia em relação à tirinha. Como professora, eu sou professora coordenadora no momento,
mas eu acredito que todo mundo deve pensar dessa mesma maneira, que no momento que nós estamos vivendo de pandemia, a recuperação ela é essencial. Ela sempre foi muito importante, né, na aprendizagem, só que agora é o que nós estamos fazendo diariamente. O nosso cotidiano, ele se transformou em uma recuperação constante, né, dos conteúdos, da aprendizagem. Isso mesmo, Meire. Inclusive, né, nós temos aí uma resolução recente, que é a da SEDUC 12, né, de 26 de janeiro de 2021, que justamente coloca sobre o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, considerando esse impacto negativo, né, da suspensão das aulas presenciais. Então, ela sempre foi, né, garantida por lei, pela LDB, né, que determina a obrigatoriedade dos estudos de recuperação para os casos de baixo rendimento escolar, que tem que ser ofertada pelas instituições de ensino, mas agora, mais do que nunca, como você nos trouxe aqui, né, a necessidade dessa recuperação contínua e constante, Meire. E qual que é a atitude, né, dessa criança? Essa atitude da criança é o que a gente está vendo hoje com as nossas atividades remotas, né? Por quê? Porque a criança ela tem a noção que se ela tivesse realizado, seria fácil. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe para a nossa realidade no nosso momento de pandemia. O que acontece muitas vezes que eu estou ouvindo, eu estou fazendo a videochamada, acompanhando os familiares. As crianças, no momento, eles se viram para os pais como professores. E eles estão muito questionando os pais, que os pais não sabem explicar como professor, que isso realmente acontece. Apesar de a gente preparar os pais para estar orientando as crianças, não é a mesma coisa. Então, a criança ela já tem essa noção que se ela tivesse estudado, ela conseguiria realizar aquela atividade, seria fácil. Então, eu lembrei na hora, no sábado eu tive a chamada de vídeo com uma criança do 5º ano, e ela me relatou muito isso, que a mãe não consegue fazer igual a professora, e realmente tive que concordar com ela, que não consegue, que está tentando fazer o melhor possível, né? Então, a atitude da criança, ela tem a consciência que se ela tivesse sido preparada, ela conseguiria realizar esse tipo de atividade, né? Mas como ela não estudou, ela não conseguiu realizar a atividade. Meire, eu já vou comentando para a gente ir para a próxima. Então, assim, a gente pode perceber que a própria criança tem consciência, né, que ela precisa de aprender, que tem necessidade de aprofundar os seus conhecimentos e de validar aquilo que ela precisa para prosseguir, né? Então, ela sabe que ela tem que estudar, ela sabe que ela precisa disso, a função da escola, mas é igual você trouxe aqui, ela também consegue distinguir os dois espaços, né? O espaço da família, de casa e da escola. Então, também esse momento que nós estamos passando é um momento também para a reflexão da família, de toda a comunidade escolar, sobre o papel da escola, a importância do papel da escola. Então, talvez essa criança ela já consiga distinguir a função da família e a função da escola. Nós temos que contar com o apoio, sim, da família, mas nós temos que entender que a família ela não tem o preparo, a competência didática, como nós já colocamos aqui, né, para desenvolver todo esse trabalho que a escola tem, né, que a escola tem como objetivo, tem como atribuição. Então, a família pode e deve, sim, apoiar, por exemplo, nas rotinas de estudo, né, colocar horário para os estudos, uma orientação, e a importância das nossas orientações junto a essa família. Então, o que essa família pode ofertar, né, nesse momento? Quais são as contribuições dos pais? Então, esse diálogo é muito importante também, escola e comunidade, família. E em você, Meire, qual o sentimento despertado diante da situação apresentada? Olha, eu fico num sentimento assim de angústia, né?
porque a gente sabe que a criança tem consciência, que ela sabe da importância. Então, o que eu vou fazer? Qual será meu ponto de partida? Vou voltar onde? Lá na questão da recuperação, né? Para tentar resgatar essa criança, né? Que é o que a gente está fazendo. Por exemplo, essa semana nossa é a semana do conselho. Nós estamos numa busca ativa, já tem uns 15 dias com as crianças, por meio de videochamada, né? De entender muito essa questão sociocognitivo, socioemocional, porque a gente percebe que as nossas crianças, elas estão adoecendo, né? Muitas com depressão, não só nós, adultos, mas as crianças também, porque elas saíram daquela rotina. Então, essa recuperação, ela tem que estar muito bem elaborada e prestar muita atenção. Eu falo muito com os professores em relação à qualidade e não a quantidade de conteúdos, mas a qualidade dessa recuperação. A questão muito importante que a Vanessa sempre diz, as habilidades essenciais para o momento. Então, é tudo casadinho ali. Então, diante dessa situação, eu volto lá em cima, na recuperação. Para que eu possa desenvolver uma recuperação eficaz, eu preciso trabalhar todo esse socioemocional com a criança. Uma coisa está interligada na outra. Muito obrigada, Meire. Muito bem, é isso. E você já nos possibilitou um gancho para os próximos estudos aqui, que nós abordaremos a importância também dessas habilidades socioemocionais, das cognitivas essenciais e as socioemocionais essenciais nesse processo de recuperação que nós vimos aqui, que é um processo contínuo, constante, né? E o sentimento compartilho o mesmo que você, e creio que os demais que estão aqui participando também, né? São sentimentos, muitas vezes, de frustração, de angústia, mas é isso que nos impulsiona a nós avançarmos, né? A redirecionar as nossas práticas, a tentar ofertar essa recuperação da melhor forma possível, atendendo os diferentes níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu agradeço muito a participação sua, muito valiosa, assim como também a participação da Marta, né, a coordenadora do COEI, que nos traz aqui no chat que a recuperação é a oportunidade que o estudante tem de melhorar e desenvolver as habilidades não atingidas de uma forma mais próxima do estudante, com pontuações mais assertivas. Então, uma oportunidade que o professor tem, né, junto ao estudante também, de se aproximar, pontuar a dificuldade dele ali e fazer as intervenções pontuais assertivas, né? É o que ela pensa sobre a recuperação. A Tânia pediu para repetir a resolução. Então, Tânia, nós sabemos que a LDB, né, 9394 de 96, ela já coloca a obrigatoriedade da recuperação, que as instituições de ensino precisam ofertar isso, porque entende, né, que tem os casos de baixo rendimento escolar. Mas aí outras derivaram, né, da lei, né, a outras várias resoluções, mas a mais atual é a de 26 de janeiro de 2021, da SEDUC 12, que ela instituiu justamente o projeto de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, por conta do atendimento a esses estudantes devido aos impactos negativos da suspensão de aulas presenciais nesse contexto de pandemia. Então, é muito importante nós entendermos todo esse processo, né? Então, podemos dizer que nós já realizamos a sistematização, né, desse processo de recuperação, tão importante e valioso para a progressão da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, olha só, para isso, eu tenho que considerar, conforme já foi dito aqui, o desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais e das competências socioemocionais, né? Então, o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, previstas para cada ano série anterior e do ano que cursam. Então, é o que nós conversamos muito aqui.
com os resultados das avaliações diagnósticas, do acompanhamento junto à aprendizagem desse estudante, eu consigo perceber qual é a habilidade que ainda não foi consolidada do ano anterior. E é essencial a consolidação, apropriação dessa habilidade para que ele possa cursar esse ano e desenvolver a prevista para o ano seguinte, para prosseguir no seu percurso formativo. Então, é um processo, né, contínuo e infinito da construção de conhecimento, tá? E também a gente tem que ressaltar a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais. E, como a Meire trouxe aqui, a gente sabe que a realidade é difícil, tanto como professores, como estudantes, né? A depressão, a angústia, a ansiedade. Então, tudo isso a gente tem que perceber e tem que entrar, né, com uma ação para que isso possa ser superado, para que essa criança possa aprender. Porque nós sabemos que ela tem que estar bem psicologicamente também, né? A neuropsicologia traz isso para nós, que ela precisa estar bem emocionalmente para que ela possa aprender. Então, essas competências socioemocionais que trabalhamos muito aqui, né? E nós podemos relembrar, por exemplo, as macrocompetências socioemocionais, a abertura ao novo, a autogestão, o engajamento com os outros, que foi tratado na TPC anterior, a amabilidade, a resiliência emocional, principalmente os processos de recuperação, lidar com as frustrações, dar outra oportunidade para que ele possa resolver, né, essas situações de aprendizagem, ter confiança que ele vai aprender, incentivar, isso é muito importante. Então, nós sabemos aí a importância do desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais socioemocionais na formação integral do estudante, tá? E agora a gente traz aí também uma reflexão. Nós temos em mãos, então, a questão da avaliação da aprendizagem. Mas eu trago para vocês uma reflexão. Como transformar a avaliação da aprendizagem também na avaliação para aprendizagem? Então, nós temos aí os recursos das avaliações. Nós sabemos que há os tipos de avaliações diagnósticas, formativas, somativa, que também já foram estudados, mas nós temos que entender, então, como que eu posso avaliar para aprender? Essa é a melhor forma de conduzir a avaliação da aprendizagem, aproveitando o momento para criar maneiras de fazer com que os estudantes observem o que foi ensinado, né, absorvam e possam prosseguir com os estudos. Então, nós também podemos recuperar aqui os estudos, né, com o livro da Thelma Vaz, que traz os bons usos da avaliação, que promove o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, é um livro muito importante, né, base de nossos estudos, e justamente ela coloca que deve haver um diálogo entre a avaliação e entre o ensino e a aprendizagem. Então, como que eu posso iniciar essa reflexão? Primeiro, com a minha equipe, vamos refletir. Quais estudantes estão com baixa frequência? E por que estão com baixa participação nas aulas, nas atividades? Então, eu tenho que olhar lá. Quantas aulas meu estudante assistiu? Por que ele não está conseguindo assistir às aulas? Por que ele não está conseguindo realizar as atividades, mesmo que impressas? Então, quais são esses estudantes e o porquê? Qual é a causa? Quais são as dificuldades de ensino? Olha, nós temos processos distintos aí, né? Mas que são interdependentes. De ensino, no momento que eu estou lá, né, desenvolvendo essas aulas em uns contextos híbrido e remoto, a questão do processo de aprendizagem, qual que é a dificuldade e qual que é a dificuldade do engajamento dos meus estudantes. Então, olha quantos pontos que precisam ser refletidos aí, analisados por toda a equipe, para que juntos consigam elaborar as ações, tomada de decisão e realinhar as práticas para atender às necessidades desses estudantes. Quais habilidades essenciais cognitivas e socioemocionais
não foram desenvolvidas pelos estudantes. Então, olha só, nós temos aí a matriz, né, de habilidades essenciais, que nós vamos também tratar mais a seguir. Importantíssimo eu ter conhecimento dessa matriz de habilidades essenciais. Os seus coordenadores, estudantes, os professores, tá? Então, são habilidades que já foram ajustadas de acordo com o contexto da pandemia, de acordo com o espaço e tempo que estamos tendo nesse momento, para que possam ser desenvolvidas junto com as socioemocionais. E por que o processo de ensino e de aprendizagem não gerou as aprendizagens esperadas? Então, em se tratando de aprendizagem esperadas, nós vamos olhar um pouquinho, então, quais são essas aprendizagens esperadas. Eu trouxe aqui a contribuição do curso, né, que eu mencionei, e também na referência estará citado aqui, da secretaria, tendo a consciência da importância de trabalhar essas avaliações, porque a avaliação é um processo também. Não é só no ato da realização da avaliação, mas ela começa lá com o planejamento da avaliação, né? Então, quais são os objetivos? Uma reflexão sobre o que foi ensinado, sobre o que foi aprendido. E depois também da realização, nós temos aí o uso desses dados. Então, quais são as aprendizagens que eu espero que o meu aluno aprenda? Para isso, esse curso traz os marcos de desenvolvimento. Então, o que seriam esses marcos de desenvolvimento? Esses marcos de desenvolvimento indicam as aprendizagens esperadas essenciais que precisam ser validadas em cada ano série correspondente, para que o aluno ele possa ampliar conceitos e adquirir novos saberes matemáticos, tá? Então, eles vão descrevendo os principais avanços no pensamento matemático da criança. Então, nós temos que considerar aí, de acordo com o currículo paulista que temos também, né, o conjunto de habilidades de matemática a serem desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, nós sabemos que nós temos aí 5 unidades temáticas, né, números, álgebra, grandezas e medidas, geometria e probabilidade e estatística. Então, nós temos 5 unidades temáticas em matemática a serem desenvolvidas. Então, esse estudo traz, né, a criação de 5 marcos de desenvolvimento que descrevem esses avanços no pensamento matemático. Aqui, nós vamos estudar a fundo o que nos cabe nos anos iniciais, né? O primeiro marco de desenvolvimento e o segundo. Citarei os próximos, mas é para os anos anteriores. Então, vamos olhar um pouquinho no que se refere ao primeiro marco de desenvolvimento, referente ao primeiro e segundo ano, né, do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Então, é importante nessa etapa escolar a alfabetização na linguagem materna, na língua materna, que ocasiona também o desenvolvimento do letramento matemático pela apropriação dos processos de leitura e escritas numéricas e também da comunicação. Nós já trouxemos aqui também, né, os propósitos do letramento matemático nas outras formações, e nós vimos como que é importante desenvolver esse fundamento do currículo paulista para a construção do pensamento matemático do estudante. Então, nós podemos colocar aí que nessa etapa ele vai ter os primeiros contatos com os conceitos matemáticos, né? O vocabulário matemático, a importância do desenvolvimento desse vocabulário, vai introduzir as características do sistema de numeração decimal, entender os algoritmos das operações básicas, tá? Bem como ele vai conseguir, precisa, né, reconhecer e distinguir as formas geométricas planas e espaciais. Então, os estudantes, desde o primeiro, segundo e terceiro ano, no ciclo de alfabetização, vamos colocar assim, eles precisam compreender o sistema decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos, né? Nessa etapa, se apresenta e desenvolve os conceitos geométricos básicos,
mesmo que de forma intuitiva, mesmo que ele tenha aquele momento que ele vai tentar descobrir, ele vai levantar hipóteses, né? Ele vai fazer essa comparação entre as formas, tá? Vai reconhecer, comparar e nomear as figuras geométricas. Também nessa fase, eles vão ter que conseguir localizar a movimentação de pessoas ou objetos com referenciais de orientação. Então, localizar no espaço, né, onde está situado o objeto ou a pessoa, tá? E a compreensão do que é uma medida e unidade de medida. Então, é tudo a introdução, né, o que é uma unidade, quais são os instrumentos de medida, para cada medida eu uso um instrumento, né, aí eu posso recuperar toda aquela história da medição, das polegadas, né, como que era medida antigamente, tá? Então, eu trago tudo isso nesse marco de desenvolvimento. Eu preciso entender que os meus estudantes têm que desenvolver essas aprendizagens esperadas. Agora, no segundo marco de desenvolvimento, refere-se aos quartos e quintos anos. Então, nessa fase, é esperado, né, que eles já se apropriem do sistema de numeração decimal, assim como já têm entendimento do significado das operações básicas e seus algoritmos, tá? Tendo conhecimento substancial, né, para o desenvolvimento do pensamento quantitativo. Então, eles vão conseguir distinguir corpos redondos de poliedros, associar as planificações, nomear e identificar os polígonos, né? E acerca da localização e movimentação de pessoas de objetos, eles já têm um referencial posto de orientação, tá? Então, aí já coloca a atribuição de coordenadas a pontos do primeiro quadrante do plano cartesiano. Nós vamos aprofundar um pouquinho quando nós olharmos para cada unidade temática, tá? Da aprendizagem esperada. Então, nessa fase, no quarto e quinto ano, já é esperado que eles consigam usar as medidas padronizadas e compreendem também a conversão entre elas. Então, vamos relembrar um pouco do nosso currículo, né, do EMAI, que traz bastante isso, tá? As habilidades que precisam ser desenvolvidas em cada ano sério, principalmente no quarto e quinto ano, agora se tratando. O campo multiplicativo, já no quarto e quinto ano, é abordado envolvendo problemas, né, problemas com significado de combinação. E na questão de probabilidade estatística, no primeiro, segundo e terceiro ano, eu coloco, né, a representação dos dados em tabela simples, né, faço todo aquele levantamento de dado com eles, até construir uma tabela simples, um gráfico simples. Agora, no segundo ano, no quarto e quinto ano, não. Né? No quarto e quinto ano, já há diversos os tipos de gráficos, né? De setores, de barra, colunas, então, a tabela de dupla entrada, então, a gente vê aí que vai acontecendo uma progressão das aprendizagens, e as habilidades, né, elas vão se aprofundando, é uma complexidade maior. E assim, nós temos também o terceiro, quarto e quinto marco de desenvolvimento, né? O terceiro marco, ele se refere às aprendizagens esperadas para os sexto e sétimos anos do ensino fundamental, anos finais. O quarto para o oitavo e nono anos do ensino fundamental, anos finais. E o quinto marco para as primeiras e segundas séries do ensino médio, tá? Então, percebe-se que os objetos de conhecimento vão se tornando mais elaborados, enquanto as habilidades demandadas se tornam mais complexas, tá? De acordo com cada ano série. Então, nós vamos olhar um pouquinho para essas unidades temáticas, então, de matemática. Vamos recordar, né, como foi dito aqui, a álgebra, geometria, probabilidades estatísticas, grandezas e medidas e números. Então, vamos para a unidade temática números, por exemplo. Vamos especificar. Olha só. Em números, nós temos aí o marco, né, de desenvolvimento, o primeiro marco, que vai do primeiro ano, segundo e terceiro ano. Então, é fundamental que os meus estudantes, nesse ciclo de alfabetização, eles consigam ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas, tá?
e estabelecendo as relações entre a representação do número em algarismo e a sua leitura em língua materna. Então, tem que ler, escrever, entender a composição do número, tá? Compreender a representação dos números, e aqui a resolução de problemas, tá? Por meio de diferentes estratégias e registros, que nós já colocamos muito, isso é importante, que ele tenha esse momento de colocar, né, em jogo o que ele sabe para aprender o que ele não sabe, colocar suas estratégias pessoais e depois socializar para que essas estratégias sejam sistematizadas, para que ele construa, né, o conhecimento sobre as operações matemáticas, tá? Então, no primeiro, segundo, terceiro ano, nós sabemos que ainda há a ideia do campo de adição, né? O campo aditivo, as ideias da adição e subtração. Já lá no marco 2, do quarto e quinto ano, nós podemos olhar bastante e perceber essa progressão. Além de ler, escrever, comparar e ordenar números naturais, eles têm que compreender as características e regularidades do sistema de numeração decimal. Olha só, né? A gente vê aí, em questão de unidade, dezena e centena, eles já tem que saber a questão das classes da unidade simples, a segunda classe, que é dos milhares, e assim por diante. A importância do trabalho com o quadro, né, de valores aqui, numérico, e é muito importante para que eles consigam, em material concreto, já consigam ver, né, a construção dessas classes. E utilizar procedimentos de cálculo, né, como a resolução de problemas, relacionado aos diferentes significados das operações. E aqui vão se ampliando, ó. Já não fica mais na adição, mas a gente já pode tratar da multiplicação como operações irmãs, né? E a gente lembra lá dos campos conceituais de Bernoulli, tá? Que a gente estudou aqui também, que eu posso e devo trabalhar a adição associada à multiplicação. E aí, nessa multiplicação, já vem a ideia de combinação, de proporcionalidade, né? A disposição retangular e também a divisão, que aí é a ideia da repartição em partes iguais, né? E medida, envolvendo os números naturais, certo? Olhando para a temática álgebra, nós temos que pensar que nos anos iniciais, o foco é o desenvolvimento do pensamento algébrico, né? Na identificação das regularidades, por exemplo, o contar de 2 em 2 é uma regularidade, quando eu começo lá no primeiro aninho, segundo aninho, e assim eu vou, com esse trabalho, progredindo, né, no terceiro, quarto, quinto, tá? Identificar também as figuras seguintes, quantas vezes se repete, e assim lá no quarto e quinto ano, eu posso estabelecer a relação entre as operações adição e subtração, multiplicação e divisão, como inversas, né? As operações inversas, eu posso já tratar isso no quarto e quinto ano, para resolver os problemas, né, envolvendo os termos desconhecidos em uma igualdade. Então, quando eu trago lá, vamos descobrir o número oculto, né? Qual é o número que, colocando aqui, dá o resultado dessa soma. Lá no quarto e quinto ano, eu posso trazer essa ideia, né, de termos desconhecidos em uma igualdade, certo? Nós temos aí também a geometria, né? A unidade temática geometria, e nós vamos olhar um pouquinho aqui, ó, comparando com o marco 1, com o marco 2, nós percebemos aqui como é importante, lá no primeiro ano, segundo e terceiro ano, reconhecer as semelhanças e diferenças entre objetos físicos, entre as representações geométricas, tridimensionais e bidimensionais. Por quê? Porque se eu conseguir reconhecer em anos anteriores essas semelhanças, quando chegar lá no quarto e quinto ano, eu vou conseguir distinguir os objetos e as representações espaciais em corpos redondos e poliedros, associando as suas planificações, tá? Então, reconhecer a necessidade de pontos de referência para a localização, e que se eu conheço, né, se eu consigo identificar esses pontos de referência, eu também vou conseguir aqui, olha só, descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos, né, atribuindo coordenadas. E assim, há uma progressão das habilidades e dos objetos de conhecimento, né?
quando eu trago as grandezas e medidas, por exemplo, eu tenho que saber que no primeiro, segundo e terceiro ano, os estudantes precisam reconhecer o resultado de uma medida, depende da unidade de medida utilizada, né? Por quê? Porque ele precisa, lá no quarto, quinto ano, medir e comparar grandezas, o comprimento, a área, a massa, a capacidade, o tempo, tá? Então, ele precisa também, no ciclo de alfabetização, estimar medidas, reconhecer, né, o que foi dito aqui, já a unidade de medida e qual o instrumento mais adequado. Por quê? Porque ele já vai fazer uso desses instrumentos nos próximos anos, tá? E a gente vê que todo esse contexto aqui, né, toda essa aprendizagem é significativa para eles. Por quê? Porque está dentro da realidade deles, eles precisam disso, eles fazem uso disso, dessas medidas no dia a dia, né, de todo esse objeto de conhecimento, eles vão utilizando no dia a dia. Então, isso é importante, trazer para esse contexto real. E nós temos aí também a unidade temática probabilidade e estatística, né? Que a gente já fez um estudo aqui que desde a educação infantil ele já tem contato com isso, tá? E por quê? Porque eles já conseguem visualizar dados, né, em outdoors, em rótulos, e isso é importantíssimo, esse letramento matemático, né? Esse contato com a matemática do dia a dia. Então, no primeiro, segundo, terceiro ano, eles precisam ler, interpretar e representar dados de pesquisas estatísticas em tabela ou gráficos, barras ou colunas. Nossa, gente, mas lá no primeiro ano, bom, a gente sabe que é todo um processo. Então, no primeiro ano, por exemplo, vamos contar quantas meninas tem, né, na nossa turma, quantos meninos tem. Vamos aqui elaborar uma tabelinha, né, um gráfico, quantas crianças têm 8, 7 anos. Então, isso tudo trazendo das situações do dia a dia. E aí isso vai sendo aprofundado. Lá no quarto e quinto ano, já se introduz, né, as tabelas e gráficos de barras, colunas ou linhas, né, os tipos de gráficos. Então, isso tudo permite que eu possa avançar com a aprendizagem dos meus estudantes. Então, para tudo isso, como já foi dito aqui, nós temos uma matriz de habilidade, tá? Então, essa matriz de habilidades essenciais, ela surgiu em atendimento ao contexto atual da redução de tempo pedagógico e das formas de interação. Então, nós sabemos aí que houve uma redução do tempo pedagógico devido ao contexto que estamos vivendo e as formas de nos interagir com os nossos estudantes mudaram. É claro, né? Nós temos aí as interações assíncronas, síncronas, os diversos recursos tecnológicos, materiais impressos, né? Os grupos de WhatsApp e tudo mais, que nos possibilita ainda continuarmos com esse atendimento aos nossos estudantes. Importante nós garantirmos esse atendimento. Então, nós temos aí esse quadro que nos ajuda a identificar as habilidades essenciais e qual a importância do desenvolvimento dessa habilidade. Então, nós temos aqui, olha, uma habilidade que foi aqui centralizada, que está lá prevista no 6º ano, olha só, vamos ler aqui, né? No 6º ano, a matemática, para matemática, habilidade 24, na unidade temática grandezas e medidas. Só que para que o meu estudante, lá no 6º ano, ele consiga resolver e elaborar situações problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, né? E aí entra triângulos e retângulos, capacidade, volume, sem uso de fórmulas inseridos, ainda não vou introduzir fórmulas. Sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Para que o meu estudante do 6º ano consiga desenvolver essa habilidade, eu preciso ter trabalhado essa habilidade lá no 2º ano. Olha só, aponta 2 habilidades. Eu preciso que o meu estudante lá no 2º ano, ele desenvolva essa habilidade e consolide, né? Estimar, medir e comparar comprimentos dos lados da sala, né, incluindo contorno.
Eu preciso também que ele consiga aqui comparar e registrar capacidade de massa, utilizando estratégias pessoais, unidades de medida não padronizadas. Então, ele tem que entender que o leite, por exemplo, eu uso litro, né? O quilo é relacionado a outra unidade de medida. O arroz, o feijão. Então, eu realizo a medida de outra forma, né? Eu uso outro instrumento, eu uso para uma balança. Para outra, eu uso a régua para outra medida, né? Para outra unidade de medida. Então, isso é muito importante nós entendermos. E lá no quarto ano, se ele já conseguiu, né? E precisa desenvolver essa habilidade no segundo ano, olha, no quarto ano já começa a aprofundar mais. Ele começa a ler as informações, reconhecer as temperaturas, como grandeza e grau Celsius, como unidade de medida, né? O dia da semana, as temperaturas do dia, uma semana, por exemplo. Também aqui no quarto ano, olha, a habilidade matemática 21, ele já consegue medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhada em malha quadriculada. Então, lá no segundo ano, é o concreto, é o visual, ele está vendo. Aqui, já no quarto, ele já está trazendo para o papel, né? Já está sistematizando, se tornando um pouco mais abstrato. Então, isso tudo tem que acontecer. É um processo, são habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas. Se isso não acontecer lá no segundo ano, no quarto ano, no terceiro ano, no quinto ano, meu estudante, ele chega no sexto ano e não consegue desenvolver essa habilidade essencial para ele, para que ele possa prosseguir na aprendizagem, certo? Então, a matriz de habilidades essenciais é fundamental. É fundamental o estudo dela, vocês têm ela, né? Tem um site aqui novamente que eu coloco para vocês, mas já foi compartilhada com vocês, tá? Então, no planejamento das aulas, nesse momento de olhar e ver quais foram as aprendizagens que esses estudantes adquiriram, que precisam ainda. Então, eu olho para essa matriz de habilidade essencial, tá? Elas podem ser trabalhadas em conjunto numa mesma atividade, entrelaçando os materiais do Aprender Sempre e o currículo em ação EMAR. Nós vamos trazer isso para vocês. E vocês têm também aquele momento da recuperação, né, e aprofundamento em ano série, que hoje nós teremos novamente, às 11h40, vocês terão, cada ano série, esse estudo, e hoje é da sequência didática 1 do volume 2 do Aprender Sempre de Matemática, tá? Então, vocês têm também essa formação no Centro de Mídias, e nós também temos aqui as orientações, que dá para entrelaçar esses materiais, certo? Por quê? Porque o objetivo é comum. O objetivo é que esses alunos desenvolvam essas habilidades e tenham condições de prosseguir, certo? Então, como que eu consigo fazer isso? Então, quais são as orientações pedagógicas para a recuperação da aprendizagem? Então, nesse momento, o foco é retomar as habilidades essenciais de anos anteriores, que eles não conseguiram desenvolver, tá? E desenvolver as principais habilidades do próprio ano, para que eles possam avançar na sua trajetória escolar. Importantíssimo estudar as sequências de atividades e desenvolver todas as etapas propostas nos materiais do Aprender Sempre do EMAR. Nós vamos trazer aqui isso na prática. Como foi sempre dito aqui, preciso estudar sequências de atividades. Não é só atividade que eu vou trabalhar no dia, não. Eu tenho aquele momento dos grupos colaborativos, da TPC, que eu vou planejar a aula e eu vou olhar para essa sequência de habilidades, de atividades, vou olhar para quais habilidades serão desenvolvidas e quais atividades também. E todas as etapas que eu preciso desenvolver para que isso aconteça com êxito, certo? E também, a gente sabe que essas atividades podem ser complementadas com o apoio do livro didático, tá? E atividades diversificadas, desde que estejam contextualizadas com a situação de aprendizagem. Então, eu posso trazer atividades que possam aprofundar, ampliar os conhecimentos, sim, desde que sejam contextualizadas e não soltas,
né? Não com outro tema, não com outro objeto de conhecimento, mas que estejam todos pensados, entrelaçados, articulados. E fundamental também realizar a adaptação curricular com os estudantes que necessitam, o público-alvo da educação especial. Então, para que essa adaptação curricular aconteça, né, de forma exitosa, as professoras da sala regular, elas precisam estar em constante diálogo e comunicação com as professoras da sala de recurso, que realizam esse atendimento aos estudantes. Então, elas precisam conversar agora esse momento também do conselho, elas precisam ter esse momento juntas, assim como nas ATPCs, isso aí é constante, né? É diário, porque eu estou trabalhando no dia a dia com o meu estudante com a adaptação curricular, né? São todos os estudantes que precisam ser atendidos. Eu não posso deixar ninguém para trás. Nós sempre falamos isso aqui e temos sempre que lembrar isso, tá? Então, é muito importante essa comunicação também, entre as professoras coordenadoras, professoras da sala de recursos, professoras da sala regular, entre os pares, as professoras do mesmo ano série, dá para trocar as experiências ali, certo? Muito importante esse espaço. Então, vamos lá. Quais as formas para a superação das dificuldades? Então, como que eu vou superar essas dificuldades? Né? Como que eu posso ajudar nesse processo de recuperação da aprendizagem? Incentivar práticas pedagógicas que possibilitem, né, os estudantes avançarem de acordo com as habilidades de cada um. Então, o material de apoio Aprender Sempre traz essas orientações didáticas para superar essas dificuldades, tá? Como o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de cada estudante em uma mesma sala de aula, tá? Então, eu preciso ler, estudar o material e participar, né, assistir, se não for no momento, mas depois as gravações, da formação também desse material que ocorre no Centro de Mídias também. Além disso, desenvolver suportes para aprendizagem e estratégias que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas de anos anteriores. E aqui, olha só, a importância das formações, tanto para a língua portuguesa e matemática, do material Aprender Sempre, né, do currículo paulista EMAI, Ler e Escrever, trazem essas estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais e o planejamento, levando em consideração a realidade e contexto híbrido. Então, esse material já foi pensado nisso, tá? No contexto em que estamos vivenciando. Também temos aí o currículo em ação, sociedade e natureza, tá? Inclusive, as avaliações de aprendizagem em processo traz também isso para o 4º, 5º ano agora, né? A AP de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, justamente para ajudar nesse trabalho com o desenvolvimento das habilidades previstas para Ciências Humanas e Ciências da Natureza, História, Geografia e Ciências. Então, eu preciso trabalhar isso desde o 1º aninho, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Nós temos aí habilidades essenciais também de História, Geografia e Ciências a serem desenvolvidas. Tanto arte, educação física e matemática e língua portuguesa, certo? Então, é importante também, gente, as devolutivas pedagógicas das avaliações e do uso dos resultados. Então, eu preciso dar esse retorno das avaliações aos meus estudantes. Inclusive, quando foi solicitado, né, o compartilhamento de boas práticas com as professoras coordenadoras, eu recebi justamente esse trabalho de devolutiva da avaliação. Então, nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que é um trabalho que já foi orientado outras vezes e que está acontecendo. A importância desse momento, né, dele olhar de novo para essa avaliação, analisar, vocês trazerem isso aos estudantes, já expliquei como faz, retoma aqui de novo, eu não vou retomar a avaliação inteira em uma aula, eu posso trazer 2 questões em cada aula, que foi colocada aqui, não é a quantidade, é a qualidade. Vou explorar, vou tirar as dúvidas, vou abrir o momento que eles possam expor as suas resoluções, argumentar como resolveram. Isso é importantíssimo, né? Por quê?
Porque isso, olha só, é um instrumento para a autogestão da própria aprendizagem da criança. A autogestão do seu conhecimento. Ele vai percebendo que ele está aprendendo, o que ele conseguiu desenvolver em termos do conhecimento, né? E o que ele precisa estudar um pouco mais para avançar. Então, isso é importantíssimo, trazer essa devolutiva, trabalhar as questões. E agora, né, vamos olhar para o nosso material que traz isso. Tudo isso tem lá no nosso material, tá? Então, é importante quando eu vou trabalhar com o meu material, agora nós vamos focar um pouquinho no EMAI, porque daqui a pouco vocês vão entrar na formação do Aprender Sempre, certo? O EMAI, Educação Matemática dos Anos Iniciais. Então, eu trouxe aí alguns recortes do material, porque o próprio material ele já fornece esse estudo. Então, olha só, a proposta é que ele sirva de base para estudos, reflexões e discussões a serem feitas com seus colegas de escola e com a coordenação pedagógica, em grupos colaborativos, nos quais sejam analisadas e avaliadas diferentes propostas de atividades sugeridas. Então, aqui já dá abertura, além do estudo, né, a discussão, a reflexão, a resolução das atividades, vocês têm a flexibilidade para as adaptações do material, atendendo, né, as especificidades do contexto escolar e os níveis de aprendizagem dos estudantes. Então, lá no início, né, de cada sequência de atividades, o material traz a trajetória hipotética de aprendizagem, que é o percurso que o meu estudante vai percorrer, né? O que ele precisa saber? Quais são as hipóteses que ele vai levantar a respeito do objeto de conhecimento? Então, eu tenho que ter o estudo desse quadro, que nós já vimos aqui, é importantíssimo. Olhar para esse quadro, quais são os objetivos do professor, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, tá? Como eu planejei isso, como é a minha aula, como foi planejada. Eu abri espaço para que meus alunos possam registrar, possam argumentar, falarem sobre as hipóteses que eles tiveram para resolver o problema, tá? E eu, professor, eu tenho conhecimento dessas hipóteses sobre o processo de aprendizagem dos meus estudantes, então eu preciso ter essa interação, né? Para que o que aconteça dessa interação, né, vai ter a avaliação do conhecimento dos meus estudantes. E assim, eu vou ter o conhecimento, como professor, do que eles precisam ter, que falta ainda trabalhar, que falta consolidar e planejar para que os meus objetivos sejam alcançados. Então, isso tudo é um ciclo, né? É um processo, olha só, que precisa acontecer. E no material, traz todas as etapas para que isso aconteça, que precisam ser realizadas em cada aula. Então, tem a etapa da conversa inicial, que nós já falamos, e é importante lembrar sempre com as boas perguntas, para ativar os conhecimentos prévios. Nós trouxemos até na TPC anterior, que eu me lembro, né? O engajamento cognitivo, por exemplo, eu posso ativar esses conhecimentos prévios que eu vou já possibilitar o engajamento cognitivo do meu estudante. Porque eu tenho que ativar o que ele sabe sobre o objeto do conhecimento que vai ser trabalhado. Ele traz algo, sempre traz, né? Porque ele vive, ele tem situações reais vividas com esse objeto de conhecimento. Porque nada é distante da realidade dele. E isso também eu preciso saber, que eu organizar a turma para que eu consiga desenvolver essa aula. E agora a gente traz a questão dos critérios de agrupamento das crianças para o nível de aprendizagem, quando possível, por conta desse contexto, né? Então, a gente sabe aí que nós temos grupos maiores, em que o professor atende esses estudantes pelo WhatsApp, mas nesse momento de recuperação é importante a formação de grupos menores. Eu posso reorganizar esses grupos para atender às dificuldades específicas de cada estudante, né? De acordo com as necessidades, as dificuldades próximas, eu posso reorganizar esses estudantes. Por exemplo, os estudantes que ainda não estão alfabéticos,
Eu posso criar um grupo, né, dos estudantes não alfabéticos. Além deles frequentarem esse grupo virtualmente, né, além também que eles possam e devem ter o atendimento presencial na questão do reforço, quando é possível isso, né, é essencial, mas eles têm que participar desse momento que é ofertado a construção do sistema de escrita para eles, a reflexão, e também do grupo do ano sério em que está. Ele precisa desses dois apoios. Por quê? Porque se eu focar, né, eu tenho que trabalhar a alfabetização, mas eu também tenho que colocar para eles o desenvolvimento das habilidades específicas para cada ano sério, as habilidades essenciais. Então, ele tem que ter contato também com o ano sério que ele está cursando. Senão, a defasagem vai se tornando cada vez maior, né? E o que nós colocamos aqui. Então, é importantíssimo isso. E quando a gente traz a questão do desenvolvimento e intervenções, a gente traz ali, olha só, o papel do professor como mediador, né? É fundamental no desenvolvimento dessas atividades no contexto presencial, híbrido ou remoto. Então, ele tem a oportunidade de realizar as adaptações necessárias para atender esses estudantes, certo? Então, são diferentes situações, com diferentes tipos de cálculos, por exemplo, tá? Assim, pode potencializar o trabalho, explorando os diferentes procedimentos, a gente pode colocar o cálculo mental, o uso dos algoritmos convencionais, o cálculo exato, o cálculo aproximado. Então, o nosso material permite essas várias estratégias, né, que precisam ser utilizadas, certo? De que forma que eu posso trazer isso? Olha, eu posso trazer nas brincadeiras, nas atividades do cotidiano. As crianças realizam isso espontaneamente, né? Quando elas juntam os brinquedos com os amigos, quando reparte o lanche, trocam figurinhas. Isso é importante. Elas têm que ser desafiadas a todo momento a encontrar soluções para os seus problemas, matemáticos ou não, né? Então, a vida é uma resolução de problemas, aí nós podemos tratar assim, dessa forma, né? Então, aqui a gente já traz a questão das diferentes estratégias, né, que as crianças possam lançar mão, né, e resolver os problemas. Isso permite que usem os seus conhecimentos e a sua criatividade. Então, a gente colocou aqui, traz para vocês a questão da resolução de problemas, né, como que é importante que a criança tenha esse momento, né, e tenha que ser orientada desde o início a ler e interpretar as informações dos problemas que estão lá contidos, né? Então, vamos relembrar um pouquinho que nós estudamos isso. Primeira coisa, ela consegue ler? Ela consegue entender o que está pedindo lá? Então, vamos levantar os dados. Vamos circular qual é a palavra desconhecida aqui. Vamos tentar achar o sinônimo no contexto, senão nós vamos usar, é claro, o dicionário e outros recursos. Então, isso tudo eu tenho que olhar e ver se ela consegue ler e entender o problema, tá? E para que sejam explorados oralmente, trabalhando as diferentes maneiras de encontrar a solução. Então, eu posso usar lá a contagem com materiais concretos, eu posso usar a representação através dos desenhos, a representação através dos algoritmos, né? Mas eu preciso resolver essa situação. Então, a resolução de problemas não deve ser apenas uma forma de exercitar o que foi ensinado. Então, quando nós trouxemos aqui a questão do estudo sobre a resolução de problemas, nós trouxemos a dona Lourdes, né, o NUC lá, que trouxe, o Pozo também, que traz muitas contribuições para nós, coloca como a resolução de problema é um ponto de partida, o problema é um ponto de partida, né, e não uma forma de exercitar o que já foi ensinado, tá? Pode ser? Pode, mas ele deve ser o ponto de partida para a aprendizagem, num contexto significativo de exploração. E assim, os estudantes vão construindo as ideias e procedimentos matemáticos, certo? Então, eu preciso também, além de fazer todas essas etapas, né, da conversa inicial, organizar minha turma, desenvolver as intervenções, as boas perguntas, o material traz
os tipos de perguntas que eu posso também realizar, e eu tenho também a oportunidade de adaptar isso. Eu tenho que olhar também as habilidades da sequência da unidade que serão desenvolvidas, né? Eu tenho que observar, estudar essas habilidades para compreender a progressão das aprendizagens, a complexidade do objeto de conhecimento. Eu preciso acompanhar a aprendizagem dos estudantes por meio de registros, tá? Elaboração dos portfólios. Então, não é somente resultados de avaliações. Eu preciso ter os registros dos meus estudantes, de acordo com o que eu vou trabalhando com eles, que eu vou achando que é e deve ser, né, essencial eu ter lá como registro da aprendizagem deles, tá? Então, foi uma atividade diagnóstica, foi uma situação de aprendizagem que eu observei que ele teve avanço, que eu observei uma dificuldade muito grande no meu estudante, então eu preciso registrar quais foram as intervenções que eu realizei, o que eu preciso fazer ainda, né? E nós colocamos aqui questão da realização de novo, né, da adaptação curricular, importantíssimo, tá? E nós vamos olhar, então, agora para uma sequência do material. Nós estamos trabalhando agora com o material do EMAI do 5º ano, certo? Oi? Acho que tem alguém com o áudio aberto. Vamos olhar um pouquinho, então, para o EMAI do 5º ano, tá? Eu trouxe... Oi? Acho que não, tá? Então, vamos olhar aqui, olha, quando eu abro o material do 5º ano, eu já vou perceber que nessa unidade 1 do currículo em ação EMAI, olha o que vai acontecer. O estudante vai ampliar seus conhecimentos sobre os números naturais e o sistema de numeração decimal, relacionando as situações em que utiliza em sua vida. Ele também vai poder analisar questões referentes à localização e movimentação de uma pessoa ou de um objeto no espaço, explorando representações como mapas e utilizar coordenadas. Também vai possibilitar o uso do sistema monetário brasileiro em situações problemas e os cálculos que envolvam adições, e deixa eu olhar aqui que isso, adições, né, em situações problemas, e subtrações. Bom estudos. Olha só, isso já nos remete lá ao que foi estudado os marcos de desenvolvimento, olha só, para a gente ver que é tudo entrelaçado. Se eu trabalhar o material da forma que deve ser trabalhado, ofertar esses atendimentos aos meus estudantes, eles vão ter sucesso na realização das avaliações de aprendizagem em processo e nas demais, né? Então, vamos lá olhar um pouquinho para dentro da atividade. Então, eu trouxe a atividade 1, né, que é a habilidade a ler, escrever e ordenar nos números naturais, no mínimo, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Vou beber uma aguinha aqui. Bom, a atividade 1.1 já traz, né, a interdisciplinaridade aí. É uma leitura, é um texto que eu preciso ler, entender. A matemática é uma linguagem, né? Ela também é vista como uma ciência. Ela possibilita o entrelaçamento, a articulação com as outras disciplinas. Então, quando eu trago dados estatísticos, eu posso também fazer essa articulação com geometria e em todos os outros campos do conhecimento, há outras disciplinas, componentes curriculares, e aqui evidencia-se o uso, né, da área de linguagens no nosso material. Então, eles precisam ler o texto, entender, e aqui eu trouxe também uma estratégia que o professor tem toda a liberdade e deve ser usada com os estudantes, estratégias de leitura, procedimentos de estudo, no caso aqui, circular a palavra-chave, tá? Então, aí vocês têm um recurso no computador, no próprio Zap lá, né, o WhatsApp tem lá o recurso de circular palavras, importantíssimo levantar esses dados, olhar, né, os dados que estão aqui precisos, tá bom? Então, explorem esse texto com os estudantes. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer isso. Mas eu só consigo fazer isso se eu
ter condições de ler antes. Eu preciso ler antes esse texto. Tirar tudo que o texto me possibilita. Todas as informações que ele traz, né? Todos os conhecimentos que ele ativa. Então, eu preciso ter esse estudo prévio com os meus estudantes, para que eu consiga trazer essas estratégias para ele, para que ele possa usar essas estratégias também, tá? De estudo, estratégias de leitura. Então, olha só, como que eu posso adequar isso ao contexto híbrido ou remoto? Então, durante a leitura, eu posso grifar os textos do texto, que achou mais importante, circular as palavras-chave, né? Lá no material está assim, ó, discuta o texto com um colega e faça um desenho ilustrando. Tem um EMAI. Ah, mas eu estou em outro contexto agora. Bom, eu posso realizar uma discussão com um colega conversando no celular, fazendo uma videochamada, né? Olha, você faz o seu texto, eu vou fazer o meu, nós vamos postar aqui, nós vamos socializar, vamos ver o que falta, tá? E são vários aplicativos aí que possibilitam, né, essa construção. Quando aqui, ó, eu posso também pedir para as crianças que elas tirem fotos dos desenhos que postarem, né? E realizem essa conversa numa sala virtual, ou no Classroom, ou no Teams. Elas também poderão montar um mural digital com os desenhos, certo? Isso tudo o professor pode ir discutindo com eles as regras do sistema de numeração decimal, realizar uma videochamada, fazer a interação ali na sala virtual, ou mesmo gravar uma aula, explorando esses materiais, né? Colocando lá o quadro de valores, usando o quadro de valores, tá? Então, tudo isso é possível, né? E a gente sabe que isso também, muitas vezes, está acontecendo, mas eu tenho outras possibilidades também. O que é importante é garantir esse atendimento aos nossos estudantes, esse engajamento dos nossos estudantes, tá? E aqui eu trago, então, essa articulação com as avaliações. No caso, a AD aqui, tá? Porque nós estamos ainda na realização da AP, então eu não trouxe AP, mas você já tem a AP aí em arquivos que foram disponibilizados nos grupos. Então, eu trouxe aqui as questões da AD, por exemplo, que foram trabalhadas as habilidades indicadas aqui, a habilidade do 5º ano, ler e comparar os números, né? Então, essa habilidade aqui, olha só, foi trabalhada nessas questões da AD. Por quê? Porque se eu trabalhar com meus estudantes no material Aprender Sempre, o EMAI, eles vão ter condições de realizar nessas avaliações, de entender, né, de mostrar os seus conhecimentos, certo? Então, são questões aqui que abordam a mesma habilidade. Isso é importantíssimo trabalhar com eles. E nós também, né, para socializarmos aí as aprendizagens, nós trouxemos aí a boa prática da professora Rebeca. Eu pedi para a Rebeca conversar um pouquinho conosco, eu vou só apresentar a atividade que nós combinamos assim, e eu creio que a Rebeca está na sala. Rebeca, você está conosco aqui? Eu não consigo visualizar. Dá um oi para nós. Se a Rebeca... Você consegue me ouvir? Isso, Rebeca. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Você quer que eu vou passando os PPTs, explico um pouco e depois você fica com a palavra? Eu vou tentar de cara. Eu estou na escola e está falhando muito. Não? Então, a gente não consegue ouvir direito, não sabe se é o aplicativo. Tudo bem, então eu posso apresentar a sua prática conforme nós tínhamos conversado e você faz um fechamento, tudo bem? Por favor. Então, tá. Muito obrigada. A Eliana também coordenadora da escola, né, e professora Maria Conceição Aparecida Basso, nossa escola de anos iniciais da rede estadual, que aderiu ao programa de ensino integral esse ano, tá? Então, eu vou apresentar a boa prática da professora Rebeca. Isso é importantíssimo, gente, eu compartilhar essas boas práticas nos momentos de formação, inclusive a replicabilidade, né? Esse compartilhamento de boas práticas é uma
dos princípios do programa de ensino integral é importantíssimo, e isso ajuda muito, não só nesse programa, mas no próprio desenvolvimento, né, do trabalho pedagógico. Então, olha só, é no 5º ano, né, ela tem um 5º ano, os nossos estudantes, ela descreveu a atividade, o contexto é remoto, a aula foi realizada por videochamada, pelo aplicativo WhatsApp, finalizada no dia 14 de abril. Tá? O tema foi resolução de problemas, ela corrigiu a questão 21 da AD, da Avaliação Diagnóstica de Entrada de 2021, abordando o objeto de conhecimento do Sistema Monetário Brasileiro. Então, ela colocou aqui as habilidades essenciais, né? Habilidades que foram cobradas aí na atividade. Isso é importantíssimo, eu preciso identificar essas habilidades, é o início, né, de todo o trabalho, tá? Então, ela coloca aí, deixa eu dar uma lida aqui no meu material, que a barrinha ali está em cima. Isso, então, ela coloca anexo também vídeo, página do exercício e fotos. Então, as habilidades eu não vou ler muito agora, porque vocês têm esse material aí com vocês, terão, né? Mas são habilidades, olha lá, que eu posso olhar que é desde o 1º ano que foram trabalhados. O 1º ano, né, a reconhecer os valores de moedas e cédulas. Lá no 3º ano, resolver e elaborar situações, problemas que envolvem comparação, né, e equivalência no sistema monetário. No 4º ano, olha só, já resolver e elaborar situações, problemas que envolvam compra e venda e formas de pagamento. Então, olha só a progressão aí contínua, né? Nessa questão. Olha, uma questão traz 3 habilidades aí que precisam, né, ser desenvolvidas, precisam ser consolidadas. Então, ela descreve a boa prática dela aqui. Então, ela propôs, né, essa atividade para incentivar a autonomia dos estudantes. Ponto-chave também, incentivo à autonomia dos nossos estudantes. Ao protagonismo, que também é um dos princípios e premissas do programa de educação de ensino integral, só que também tem sempre no nosso currículo, e sempre foi das premissas do nosso material, né? O ler, escrever, o EMAI, ele sempre trouxe, incentiva essa autonomia dos estudantes. Nós temos certo que eles são muito dependentes ainda na faixa etária que nós lidamos, mas eu preciso desenvolver, incentivar essa autonomia dos meus estudantes, o protagonismo infantil, para que ele tenha o protagonismo juvenil, né? Então, olha só, eles deveriam realizar a avaliação diagnóstica de entrada sozinhos, e enviar as fotos do gabarito por WhatsApp. E depois participarem das correções para compreenderem os acertos e os possíveis erros. Olha, devolutivo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha, antes da correção da questão 21, os alunos foram questionados sobre o que sabiam em relação ao sistema monetário brasileiro. Olha só, a etapa, né, da ativação dos conhecimentos prévios. Tá? Então, eles colocaram que se tratava de dinheiro e reconheceram o símbolo do real. Olha o registro que ela fez sobre o acompanhamento da aprendizagem do estudante. Registrou ali que eles já tinham conhecimento do símbolo, né? No momento da correção, realizaram a leitura do enunciado e foi aberto o diálogo para cada aluno falar como seria encontrada a resposta. Olha lá, é um dos passos da resolução de situação-problema. Precisa abrir esse diálogo, precisa ofertar esse espaço para que eles socializem como vão resolver, né? Olha, alguns relataram o cálculo mental e outros a armação de conta de adição do algoritmo, e aí tem as diversas estratégias. Então, a gente vê que foi tudo encaminhado, né, de acordo com como deveria ser. Para a resolução coletiva do problema, os alunos foram orientados a realizarem as contas. Olha só, a professora também tem que direcionar o trabalho. Então, teve um momento da socialização, agora a professora vai sistematizando, isso é importante. Eu tenho meu objetivo a ser atingido ali, eu tenho que alinhar, né? Sistematizando, validando. Anotando ao lado dos nomes os valores que cada amigo levou ao passeio. E, posteriormente, compararem os valores, para assim encontrarem a resposta, tá?
E assim ela foi encaminhando a atividade, olha só. Ela escreveu a observação dela. O aluno que tinha marcado a resposta errada compreendeu o erro e explicou que não prestou muita atenção na hora de fazer a conta, pois relatou que saberia fazer se tivesse tido mais atenção, o que efetivou o real sentido da atividade. O aluno se certificar da resposta e compreender o que poderia levar ao erro, que esse é o objetivo da resposta, da atividade, desculpa. Então, olha só, ela conseguiu atingir o objetivo dela? Sim, ele conseguiu certificar da resposta e compreender que poderia ter tido levado, né, ao erro. Então, olha só, como é importante esse registro da professora, né? E aqui a professora traz todo esse trabalho bem encaminhado. Traz aqui a questão, né, que foi retomada aí da avaliação, certo? E também ela traz os registros, né, a evidência da aula, né, remota, que foi acontecido, olha lá, eles mostrando os registros, socializando os registros deles, tá? E também o depoimento de uma aluna. E é isso, tchau. Né? Que importante ela relatar o que aconteceu, né? E ter esse significado, isso para ela, né? Para os estudantes, ter significado que foi feito, entenderam a importância, né? De retomar o que foi realizado e, consequentemente, ter condições para progredir no que virá, né? Nas futuras habilidades a serem desenvolvidas. Então, agora eu agradeço muito a participação de todos, essa boa prática compartilhada, e eu passo a palavra para a professora coordenadora Eliana ou a professora Rebeca, porque elas estão na escola. Como está aí a qualidade da internet? Eliana, você consegue falar conosco, Rebeca? Eu passo a palavra, agradeço muito. Oi, Vanessa. Eu não consegui ouvir o áudio, o vídeo da aluna. Nós estamos com um probleminha na internet aqui. A gente ouviu bem, mas o vídeo não. Da Maria Clara, né? Que ela relata como foi feita essa atividade. Ana Clara. Ana Clara, desculpa, Ana Clara. Então, Eliana, e a Rebeca tem condições de falar? Você fiquem à vontade, ela tá? fala aqui pelo meu celular, só um minuto. Tá joia? Oi. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Então, nós percebemos essas atividades na sala de aula, o cotidiano, cada vez tentando fazer com que o aluno compreenda o que não conseguiu fazer para conseguir aprender com ele mesmo e com a ajuda do professor. Mas o importante é que o aluno do quinto ano já consiga resolver esses exercícios, né? Sozinhos, com orientação, sim, mas tem que amadurecer, né? A questão de interpretar o enunciado, comparar valores, conhecer o quanto vale o dinheiro, o valor do sistema monetário. Foi muito bom fazer com eles a distância mesmo. Na sala de aula, a gente também faz isso. Só que a distância, você vê a importância da autonomia deles. E, graças a Deus, eu fico satisfeita com o trabalho, porque com todas as DEs nós conseguimos refazer e pensar. Agora, vamos para o passo da AP, né? Eu fico grata com a apresentação do trabalho e com o vídeo da aluna também. Passo a palavra. Muito obrigada, Rebeca. Eliana quer fazer algumas considerações. Eliana, professora coordenadora. Oi, Vanessa. Sim, eu acho que
é muito importante, né, esse trabalho, como eu expliquei para a Rebeca no dia que foi solicitada essa boa prática, e eu disse a ela, falei, Rebeca, essa questão desse acompanhamento nessa correção é muito importante, né, ele tem que acontecer realmente, e eu acho que a forma como está sendo trabalhado realmente está fazendo a diferença, né, para os nossos alunos, e a gente continua aí com esse trabalho. Agora nós estamos no presencial, né, com alguns alunos já retornando à escola, então isso também, né, favorece um pouco, né, nessa questão da aprendizagem deles, mas não deixando de fazer esse trabalho também remoto, né, o trabalho online, né, as aulas online, as atividades sendo propostas, e a gente está, assim, feliz, estamos felizes com o trabalho e a gente espera conseguir realmente chegar ao nosso objetivo, que é cada vez mais fazer com que esses alunos aprendam, né, e aumentem aí a sua capacidade, né, de autonomia, né, para poder buscar, para poder aprender cada vez mais. Passo a palavra, Vanessa. Muito obrigada. Eu agradeço muito a colaboração de vocês, as palavras, né, o material enviado, o trabalho realizado. Retomando aqui a importância, né, da fala delas. A Rebeca colocou que isso, no 5º ano, eles já deveriam, né, conseguir resolver essa situação. Subsentende. Mas ela, o quê? Percebeu que ainda tinha estudante com dificuldade. Então, ela promoveu esse momento da devolutiva que deve acontecer e ofertou situações para que esses estudantes, eles reforçassem e aprofundassem a aprendizagem, né? Recuperassem também, que os que não tinham as habilidades desenvolvidas teve esse momento para isso, e para aprofundar, porque diante das boas perguntas, das intervenções, eu possibilito esse aprofundamento também. A questão do incentivo à autonomia, nós podemos ver que não foi só na questão aí da resolução do problema, mas, por exemplo, a aluna, né, a questão de lidar aí com o celular, de gravar o vídeo, olha só, né, o protagonismo, o uso do recurso tecnológico, isso é uma competência também prevista lá na BNCC, né, o uso produtivo, né, desses recursos tecnológicos. Então, a Eliana trouxe aqui que é um trabalho que deve continuar, e nós ficamos também muito felizes, viu, Eliana, de ver esse trabalho acontecendo, e agora esses estudantes estão retornando presencial, uma parte, né, e outra lá no remoto, então é o contexto híbrido, e isso vai continuar, né, é uma prática que deve continuar, com essas orientações, com essas adaptações, olhando sempre as habilidades essenciais que já foram pensadas, nós colocamos aqui, já foram ajustadas de acordo com o momento que estamos vivendo, tá? Importante esse engajamento dos estudantes, engajamento dos professores, engajamento de toda a equipe escolar, engajamento da família, né? Para que isso aconteça de forma exitosa, como nós apresentamos aqui hoje. Agradeço as outras escolas que me enviaram, e é o nosso objetivo trazer isso aqui também, nesse momento, né? Essa evidência de que o trabalho está acontecendo, tem possibilidade de acontecer, né? E ajuda tanto estudantes como os professores, como toda a comunidade escolar. Então, eu agradeço, vou me finalizando por aqui, tá? Vou me despedindo por aqui. Eu vou passar a palavra para a nossa supervisora dos anos iniciais, a Lilian, que está presente aqui na sala, e vou me despedindo, relembrando que às 11h40, vocês, se tiverem a possibilidade, já entrem, por favor, na recuperação, tá? No canal de formação de professores, recuperação e aprofundamento, tá? Que será lá transmitida a formação, certo? E nos veremos daqui a 15 dias. Que Deus abençoe vocês, protejam, bom trabalho, e estou à disposição para o que for preciso, certo? Esse material será compartilhado com os demais, e as orientações que forem necessárias, nós estaremos no plantão também, tá? Um forte abraço, Deus abençoe. Passa a palavra. Bom dia a todos, estão me ouvindo?
Oi, Lilian. Sim. Ok. Bom, inicialmente nós queremos agradecer, né, a professora Rebeca por ter compartilhado essa prática exitosa, né, a importância desse compartilhamento, da gente promover isso no âmbito da escola e aqui entre os PCs, porque nós precisamos conceber, né, compreender o compartilhamento da boa prática como uma estratégia de formação, porque, veja bem, com esse compartilhamento, né, com a prática apresentada hoje pela professora Rebeca, né, olha o que a gente aprendeu, a necessidade de estar organizando um roteiro para fazer essa interação com os alunos. Ela fez em pequenos grupos, né? Mas de repente a gente precisa fazer individualmente com esse aluno, ou um aluno que tem mais dificuldade aí com o vídeo, a gente fazer por áudio, né? Então, pensar, né, as boas práticas nos traz ideias, joga luz à nossa prática e nos faz avançar naquele conhecimento que a gente já possui. E nós estamos aí num tempo de colaborarmos umas com as outras, porque é um grande desafio a tecnologia e a gente observa que nós temos boas práticas e que podem colaborar também para fomentar, dar mais qualidade às práticas que nós realizamos, né? Vanessa, penso que esse ATPC também, né, foi importante, considerando que essa semana a gente tem o conselho de classe, série, ano, foi fundamental as discussões, né, especialmente o conteúdo sobre as habilidades essenciais e a recuperação de aprendizagem. Porque se os nossos professores não tiverem clareza das habilidades essenciais, né, o que eu preciso trabalhar com esse meu aluno e o modo como essas habilidades essenciais foram estruturadas, não é possível conseguirem, né, os professores conseguirem planejar atividades ajustadas às necessidades dos nossos estudantes. E menos ainda, se nós não tivermos clareza sobre essas habilidades essenciais e o seu entrelaçamento, menos ainda nós vamos conseguir fazer a recuperação das aprendizagens. Veja bem, nós vamos pensar que as habilidades essenciais e os entrelaçamento dessas habilidades é um conteúdo formativo fundamental aos professores nesse contexto que nós estamos vivendo. E elas são necessárias para a gente garantir pelo menos o mínimo das aprendizagens esperadas aí para os nossos estudantes. Nós vamos pensar que as habilidades essenciais e o seu entrelaçamento, eles estão presentes, né, e orientados lá no material Aprender Sempre. E as nossas aulas de recuperação lá dos centros de mídias também estão apoiando muito para esse entendimento. Então, essas ATPCs lá do centro de mídias, que podem ser acessadas pelo YouTube, é importante os professores coordenadores trazerem para as suas ATPCs, para as ATPCs da escola, para serem tematizadas, né? À luz de uma atividade do material, quer seja do Aprender Sempre, quer seja do EMAI. Então, a reunião de conselho dessa semana, a gente orienta que sejam realizadas reflexões sobre essas questões aí. O que o meu professor sabe sobre as habilidades essenciais? Eles sabem como essas habilidades foram estruturadas? E o seu entrelaçamento? O que é esse entrelaçamento? Eu vou desenvolver, por exemplo, uma habilidade lá com o meu aluno do 4º ano, mas ele não consegue aprender, se apropriar dessa habilidade, porque ele tem uma defasagem lá na habilidade do 2º, do 3º ano, que se eu não buscar
essa habilidade do ano anterior que está defasada, meu aluno não vai ser capaz de se apropriar dessa habilidade do quarto ano. Então, esse é o entrelaçamento que nós precisamos garantir que os nossos professores se apropriem dele, tá? Outra questão fundamental que nós precisamos pensar também nesse nosso ATPC é sobre as aulas remotas, né? Que a gente teve aí o compartilhamento de uma boa prática, como elas estão ocorrendo, com qual qualidade, será que elas estão sendo claras, né? Meu aluno está entendendo o que está sendo solicitado, o que está sendo explicado. E outra questão fundamental é o ensino híbrido, que nós vamos ter que pensar sobre as aulas remotas e sobre as aulas presenciais, porque nós não vamos poder ficar durante o ano todo somente nas aulas remotas. Lembrando que nós temos a deliberação 196 de 2021, que diz o seguinte, que 1/3 da carga horária do nosso estudante deve ser de modo presencial na escola. Então, nesse conselho de escola, de classe série dessa semana, também precisamos já pensar na organização da escola para o retorno presencial dos alunos. É claro que ele vai ser por agrupamento, por fases, mas já precisa ser discutido com os professores, certo? Eu agradeço a participação, nós agradecemos a participação de todos, colocamos esses questionamentos que são fundamentais, nós precisamos alinhar isso na escola e colocamos-nos à disposição de vocês para auxiliar, para dirimir alguma dúvida, né? Apoiá-los naquilo que for preciso e necessário. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e muito obrigada. Passo a palavra aí para o Fábio. Oi, eu vou pedir um pouquinho a palavra antes do Fábio. Eu agradeço muito, viu, Lília? Mas só para... O Fábio vai falar da importância da avaliação, né? Eu peço para vocês que a façam, né, com carinho. É importante essa devolutiva para nós. Há casos de professoras que não conseguiram assistirem, né, no momento a formação, mas, por favor, as professoras coordenadoras já foram orientadas, vocês já têm um link aí para que elas consigam assistirem essa gravação e após, né, a gravação elas consigam realizar essa avaliação que é importante para nós. Os municípios parceiros também têm oportunidade para realizar essa avaliação, certo? E eu quero deixar só um pensamento aqui que a gente sempre recorda e reporta ele, que é o Piaget, que ele fala que todo conhecimento só é possível porque há anteriores, né? Essa é a maneira de desenvolver a inteligência. Então, todo esse tema que foi trabalhado, que é justamente isso, né? Esse conhecimento tem que ser consolidado, precisa acontecer, porque dessa maneira que ele vai desenvolver a inteligência, né? Então, eu vou passar a palavra para o Fábio e agradeço mais uma vez. Olá, voltamos, né? Solicitamos, né, que vocês, por gentileza, respondam à avaliação. Como dissemos anteriormente, ela é muito importante, né? A opinião de vocês é muito importante para o redirecionamento das nossas práticas. Mais uma vez, portanto, agradecemos a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.